Olá, seja bem-vindo de volta ao curso de Instrumentação Eletrônica. Meu nome é Sebastião Yuri Cavalcante Catunda, ou simplesmente Yuri, e eu sou professor do Departamento de Engenharia de Computação e Automação da UFRN. Estamos no módulo 1, capítulo 1, que trata dos fundamentos de sistemas de medição. Essa é a aula 1 e vamos falar sobre o princípio de medição. O conteúdo deste capítulo corresponde a 5 tópicos: princípios de medição, tipos de medição, modos de operação dos instrumentos, estruturas de sistemas de medição e, por final, iremos falar um pouco sobre o Sistema Internacional de Unidades. Esta aula corresponde ao primeiro tópico, que é princípio de medição. Eu vou começar a introdução ao tópico com uma série de perguntas e respostas para que possamos tentar desenvolver o conceito do que é medição. Então, para que serve medição? Para os seres vivos, de uma forma geral, a medição é essencial para a sobrevivência, aprendizado, entre outras coisas. Agora, no contexto de ciência e tecnologia, a medição serve para obter informações sobre grandezas físicas, com o intuito de realizar monitoração. Por exemplo, eu posso querer monitorar o clima, realizar regulagem ou controle de processos. Esse exemplo aqui, eu posso querer controlar o pH dessa mistura líquida dentro do reator, ou para validação experimental de modelos teóricos. Eu posso fazer uma teoria que diz que o tempo de queda de um objeto em queda livre é proporcional à raiz quadrada da altura que ele cai. Eu realizo experimentos, pego alguns dados e valido o meu modelo teórico. Como eu sei que os seres vivos fazem medição, eu posso perguntar como é feita a medição pelos seres humanos. Se você pensou pelos sentidos, acertou. Os 5 sentidos tradicionais atribuídos a Aristóteles são visão, audição, olfato, paladar e tato. Agora, eu posso perguntar, a gente só realiza esses tipos de medições, a gente só tem esses sentidos? A resposta é não. Existem os sentidos não tradicionais, como nocicepção, que é percepção da dor, percepção de equilíbrio e aceleração, através do vestíbulo que existe dentro do ouvido, propriocepção, que é a percepção da posição e movimento dos membros e articulações, termocepção, que é a percepção do calor ou a ausência dele. Por exemplo, eu consigo saber se um objeto está quente me aproximando dele, não precisa que eu toque nesse objeto. Também temos percepção do tempo. Além disso, existem vários sentidos internos, como fome, sede, respiração. Por exemplo, eu sei se eu estou com fome ou não, e quanto de fome eu estou, pouca fome, muita fome. Ao todo, a gente pode listar de 14 a 20 diferentes sentidos, dependendo de como se conta. Tendo em vista que o ser humano consegue fazer algumas medições, uma pergunta que pode ser feita em seguida é: quais são as limitações das medições pelos sentidos humanos? Podemos listar algumas, por exemplo, os custos. O preço uma-hora. Pode sair bastante caro colocar uma pessoa para medir alguma coisa que poderia ser feita de forma automatizada. A faixa de medição, que são as limitações do menor e do maior valor que se pode medir. Por exemplo, a gente não consegue medir temperatura acima de 60 a 70 graus sem começar a queimar a pele. Quantidade de grandezas. A gente consegue medir um número limitado de grandezas. Por exemplo, não conseguimos medir campo elétrico.
O tipo de medição que a gente realiza. As medições que a gente faz são qualitativas e não quantitativas. A resolução da medição, que é a menor diferença que pode ser detectada pelos nossos sentidos. Subjetividade. As medições dependem da interpretação de cada um. Depois dessa pequena contextualização, podemos ir à pergunta principal de o que é medição. Uma definição um tanto filosófica diz que medição consiste em mapear um objeto real desconhecido em um domínio empírico para um objeto imagem em um domínio abstrato. Isso seria representado por esse diagrama aqui, em que eu tenho um objeto real em um domínio empírico. Domínio empírico é o domínio experimental, são as coisas que realmente existem. E eu mapeio, faço uma imagem desse objeto para um domínio abstrato. Domínio abstrato é um domínio criado, inventado, que não existe naturalmente. Esse mapeamento é realizado por uma função que aqui eu chamei de FSM. Alguns exemplos que a gente pode listar de medição seria quando eu falo que um objeto é quente. Na verdade, existe um objeto real que tem uma certa temperatura, que eu classifiquei essa temperatura real com o conceito abstrato de quente. Mesma coisa quando eu digo que algo é vermelho, existe um objeto que tem a cor vermelha e eu mapeei isso aqui para o meu conceito vermelho. Também quando eu digo que algo pesa 10 kg, existe um objeto que tem uma certa massa, que no meu domínio abstrato, ela corresponde a 10 kg. Levando em conta a finalidade de medição no contexto de ciência e tecnologia, que é obter informações sobre grandezas físicas para monitoração, regulagem ou controle de processos, ou validação experimental de modelos teóricos, a instrumentação eletrônica se encaixa num conceito maior de sistema de medição e controle. Assim, podemos definir uma estrutura típica de um sistema de medição e controle, contendo blocos necessários para realizar a medição, sensor e um canal de medição, para apresentar ou armazenar os valores de medição, nesse caso, indicador ou registrador, e para realizar controle, nesse caso, um controlador e um atuador que tem a função de modificar a variável de controle. Chegamos ao final dessa aula em que abordamos o princípio de medição. Na próxima aula iremos falar sobre os tipos de medição. Aguardo vocês lá.